Pondé, focando ainda nos autores pós-modernos, Gilles Lipovetsky, ele é um grande nome desse movimento. O que vale destacar da obra dele? Ele é uma referência naquele grupo que a gente pode chamar de pós-modernos integrados. Essa oposição entre integrado apocalíptico não tem nada a ver com o pós-moderno. É uma oposição que Umberto Eco fazia em relação à tecnologia da comunicação da modernidade. O Umberto Eco dizia que tinha autores que eram integrados, ou seja, a favor, e aqueles que eram apocalípticos. Vai destruir o mundo, certo? Essa relação. Lipovetsky, ele está claramente próximo à posição integrada nesse sentido. Não no sentido de dizer que ele acha que é tudo lindo, mas, por exemplo, ele já foi acusado de não criticar suficientemente o consumismo contemporâneo, de fazer tratados filosóficos e sociológicos sobre temas absolutamente irrelevantes como o luxo, né? Então, ou seja, ser excessivamente estetizante, no sentido de ficar discutindo modas, indústria da arte, coisas assim, quando na realidade ele estaria dentro da onda do consumo, entendeu? Como isso está pegando, então eu estou discutindo coisas que está pegando, que está na moda. E do ponto de vista pós-moderno, se tudo é narrativa, não tem por que eu ficar brigando com o luxo, com o consumo, com o capitalismo. Agora ele diz que o passado não o interessa. Agora, Sim. Já em Retrotopia, que é o livro póstumo de Bauman, ele discute o desejo da volta ao passado. E ele fala da nostalgia como uma condição moderna incurável. Que passado é esse a que ele se refere? Então, primeiro, dizer que o passado não interessa é no sentido de que o passado está perdido, né? Se você é historiador, você faz isso. Mas se você é filósofo, você tem que dar conta do mundo presente, né? Inclusive para entender como poderá ser o futuro próximo, que é o presente que deve ocupar a nossa atenção e não ficar discutindo o passado. O caráter nostálgico é porque a modernidade carrega consigo o mal-estar romântico. O mal-estar romântico é sempre uma percepção de que a modernidade vai dar ruim, de que a gente vai dar um salto maior do que a perna, de que a gente vai destruir componentes do ser humano que não cabem num racionalismo típico da modernidade. Eu acho, na realidade, que ela é meio bipolar, a modernidade. Quando ela acorda achando que vai controlar tudo, tudo vai dar certo, então ela está no momento maníaco da modernidade, para frente, científico, gestão, inovação, as palavras que eu detesto, inovação, né? Quando ela acorda deprê, não sei, não vou conseguir, tomei decisões erradas, só estou pensando em dinheiro, estou sozinho. Ela acorda deprê, ela é romântica. E aí ela olha para o passado. Aí ela olha para o passado. No passado as pessoas viviam de verdade, entendeu? Agora, nesse sentido, muitas pesquisas têm apontado o pessimismo dos jovens em relação ao futuro. E uma delas é da consultoria Bain, que mostra que 43% dos entrevistados da geração Z, que são aqueles nascidos entre 1994 e 2000, eles falam que estão com humor negativo. Tem uma outra pesquisa global, que é da Deloitte, também feita com a geração Z, aponta que 36% dos entrevistados se sentem exaustos no trabalho. Essa pressão aí em produzir cada vez mais e mais que leva a isso? É possível que sim, né? A gente tem que levar em conta que não havia pesquisas dessa ordem há 50 anos atrás, né? Há 80 anos atrás. Isso, que é uma observação tipicamente epistemológica, né? Do ponto de vista aqui de como se constrói aquilo que eu considero verdade a partir dessa pesquisa. Quer dizer, será que agora os jovens estão de fato sob mais pressão, estão mais exaustos do que antes? Ou é porque não tenho dados de antes? Não tenho dados. E como era em 1920, por exemplo, tá? Ou 1888, sei lá, né? Isso é uma questão que, se você é alguém que se ocupa de teoria da ciência, você fica atento a essas coisas. Agora, sem olhar do ponto de vista epistemológico e teoria da ciência, parece que hoje você tem elementos mais claros de pressão no sentido de resultados, mecanismos mais claros de comparação, mecanismos muito mais claros de, eu diria, quase opressão mesmo,
no sentido de que você tem que dar certo, que você tem que dar conta de várias frentes. Quando você olha os jovens da chamada geração Z, muita gente sendo tratada, tomando remédio, muita desorientação. É claro que existe mais gente tratando, mais remédio, mais gente escrevendo sobre isso. Então, às vezes você fica assim, mas será que isso é fato ou é narrativa do mercado de saúde mental? Mas, sem dúvida nenhuma, sem ir tão longe assim, parece que eles se sentem exaustos mesmo. Agora, veja, imagine se estivessem vivendo na Europa na primeira metade do século XX, com as duas guerras que eles enfrentaram. Agora, esse bolo todo, essa pressão que você comentou, que leva à nostalgia, achando que o passado era melhor? Olha só, venda de vinis cresceu, procura por câmeras digitais no site eBay cresceu 50% em 2023 em relação ao ano anterior. Até fita cassete, vejam bem, fita cassete está voltando, né? O que significa esse desejo tão grande de olhar para trás? Olha, o Adorno diria que esse romantismo é fake. Por quê? Porque já está capturado pelo mercado. Ah, eu tenho nostalgia do passado, o mercado me oferece fita cassete. A história do vinil, já há algum tempo, essa coisa de você, por exemplo, convidar alguém para sua casa num momento meio romântico, né? E tá tocando um vinil. Opa, tocando um vinil, né? Coisa mais sólida, tem um vínculo com o passado. Tem alguma coisa aí que é mais consistente do que esse papo todo de ficar no streaming e não sei o quê, baixando música. Não, está ouvindo vinil. Então tem, na realidade, ou mesmo eu ouvi dizer que até, como chama, VHS, também gente voltando a consumir VHS e DVD. Eu tenho uma certa desconfiança adorniana, digamos, né? No sentido de dizer, olha, essa relação com o passado é um romantismo degradado, porque é o mercado que está oferecendo isso, entende? Ele que está oferecendo. Agora, a sensação de que a modernidade tem alguma coisa errada, isso é romântico mesmo. É uma fuga da realidade? O romantismo enquanto tal, ele é um resto da modernização do século XIX, o Bauman, inclusive, concordaria com isso, de que permanece fazendo sintoma, que é o sentimento de que, tudo bem, a gente está nessa realidade, mas tem alguma coisa errada com ela, entendeu? O romântico é alguém que se sente exilado da modernidade. Não porque ele é alguém do passado, porque ele não é, ele é moderno ou pós-moderno, hoje, mas ele não se sente em casa na modernidade ou na pós-modernidade. Ele acha tudo muito líquido, tudo meio sem sentido, tudo mercadoria demais, né? Tudo submetido à lógica dos resultados. Mas, sem dúvida nenhuma, não é combater a modernidade, combater a pós-modernidade. Quem consegue fazer isso? Principalmente comprando fita cassete ou vinil, não. Vinil tem estilo, mas e daí?